Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá, muito bom estar com vocês. Venho convidá-los para mais um culto de reflexão e um culto de oração. Mais um momento para aprendermos da palavra do Senhor. Quero compartilhar um versículo que está em Mateus capítulo 18, versículo 19, que diz: E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Reúna sua família e vamos juntos, com gratidão no coração, louvar e orar para o Senhor. Olá, irmãos, estamos aqui agradecendo a Deus, pedindo a Deus as bênçãos para todas as famílias, para o grupo de intercessão. Vamos orar todos juntos e depois vamos adorar ao Senhor? Vamos orar. Senhor querido, Senhor amado, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te amamos, Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus. Estamos passando tempos difíceis, mas contamos com a tua graça, com a tua bênção sobre todos os corações, ó Pai. Sobre os corações enlutados, que sabemos que tem pessoas da família Moriá que têm sofrido, que têm pedido oração no grupo de intercessão. Ó Pai, que a tua bênção esteja sobre os corações, sobre as famílias, sobre aqueles que nos visitam ali na igreja, que também não são membros, mas que estão, ó Deus, procurando te conhecer. Senhor, esteja abençoando a todos. Abençoa, Senhor, a mensagem da noite, o culto, os cânticos, os louvores. Aceita, ó Deus, a gratidão do nosso coração, o nosso louvor, a nossa petição. Ó Senhor, livra-nos do mal, Senhor Deus, nessa situação e nas outras situações também, Senhor. Que possamos estar preparados, ó Deus, para todas as questões que vêm, porque estaremos juntos com o Senhor, que nunca estamos só, o Senhor está conosco. Confiamos nesta graça preciosa e oramos agradecidos por tudo, no nome santo, maravilhoso e precioso de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do céu.
meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós já tivemos a oportunidade de estudarmos sobre a carta que João enviou à igreja em Éfeso quando ele estava na ilha de Patmos. E nós pudemos conhecer o conteúdo daquela carta. Foi uma mensagem que Jesus manda àquela igreja, uma mensagem de louvor pelas suas obras, pela sua perseverança, pela aversão aos falsos mestres, mas uma mensagem também de repreensão. Jesus vê naquela igreja um declínio espiritual. Ela havia abandonado o seu primeiro amor. O amor a Cristo, o amor aos irmãos. E podemos então aprender naquela oportunidade que estarmos firmados na verdade é fundamental. Porém, fundamental também é estarmos firmados na verdade em amor. E nesta noite eu gostaria de poder compartilhar com os irmãos sobre a carta enviada à igreja em Esmirna. Está lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 8 a 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Durante o período em que Paulo ficou em Éfeso, na sua terceira viagem evangelística, como está em Atos capítulo 19, versículo 10, todos os habitantes da Ásia ouviram o evangelho de Jesus. Pedro também, na sua primeira epístola, lá no capítulo 1, versículo 1, ele inclui os eleitos e forasteiros da Ásia entre os destinatários da sua primeira carta. É bem possível que a igreja em Esmirna, uma cidade situada a aproximadamente 65 quilômetros ao norte de Éfeso, esteja incluída nestas citações.
Mas a primeira vez que ela é identificada por nome é em Apocalipse. Por isso nós não temos informações específicas sobre esta igreja, além destes 4 versículos que eu acabei de ler em Apocalipse. O pouco que sabemos é positivo. Esta carta elogia e encoraja aquela igreja, sem oferecer nenhuma crítica aos cristãos em Esmirna. Esmirna, qual o significado desta palavra, Esmirna? Significa amargura, esmagada. Vem da mesma raiz que mirra, uma erva balsâmica que libera o seu aroma ao ser esmagada. Esmirna era uma cidade tão fortemente dominada pelo culto ao imperador romano que todo cidadão tinha a obrigação de reverenciar e queimar incenso a César. A consequência imediata, por se deixar de cumprir esse mandamento, por certo, era a morte. Esmirna era uma igreja perseguida. Os crentes eles encontravam-se em intensa pressão por não aderir aos costumes pagãos que reinavam em sua sociedade, sofrendo perseguição e dificuldades econômicas. Aí lembramos que aquele mito que a fidelidade a Deus sempre traz prosperidade e termina o sofrimento é falso. Esmirna era uma cidade antiga, de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade foi destruída pelos lídios em 600 a.C. e reconstruída pelos gregos no final do quarto século a.C. A cidade ganhou nova vida e pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Durante o domínio romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial. Conhecida como Guardião do Templo, foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração da cidade, uma deusa de Roma. Em 26 d.C., foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade, imagens de Poseidon, deus grego do mar, e de Deméter, deusa grega da ceifa e da terra. Podemos dizer que Esmirna representa a igreja do segundo e terceiro séculos que sofreu intensa perseguição. Na época do Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população aproximadamente de 100.000 habitantes. Por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa, era uma cidade próspera, hoje conhecida como Izmir, a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país. Vamos então para o nosso texto. O texto de Apocalipse 2, o versículo 8 começa falando sobre ao anjo da igreja. Se o anjo era o pastor, aqui em Esmirna, Policarpo era o seu nome, designado pelo próprio João. Nos anos 69 a 156 depois de Cristo, na perseguição ordenada pelo imperador, Policarpo foi preso e levado à presença do governador. Ofereceram a liberdade se ele amaldiçoasse a Cristo. Mas sabe o que ele respondeu? 86 anos faz que sirvo a Cristo e ele só me tem feito bem. Como podia eu agora amaldiçoá-lo, sendo ele meu Senhor e Salvador? Como preço da sua fé, ele foi queimado vivo. O versículo ainda fala: estas coisas diz o primeiro e o último. Jesus começa esta carta com as palavras do versículo 17 do capítulo 1, frisando a sua eternidade. E também diz que se tornou, estava morto
e tornou a viver. Quase igual à afirmação do versículo 18 também do capítulo 1. Esta frase destaca a vitória sobre a morte na ressurreição. Na situação da igreja em Esmirna, encarando perseguições difíceis, seria especialmente importante lembrar da ressurreição de Jesus. O Senhor deles não fracassou diante da morte. Ele a venceu. Eles, sendo fiéis, teriam a mesma esperança. Há uma igreja que enfrenta a perseguição. O Senhor revela-se como aquele que sofreu, morreu e ressuscitou. Aí nós entramos no versículo 9. Fala sobre conheço a tua tribulação. Jesus, no meio dos candeeiros, viu o sofrimento daquela igreja. Da mesma maneira que ele se compadeceu das pessoas durante o seu ministério na terra, como está em Marcos 1:41, ele olhou com compaixão para aqueles que sofriam em Esmirna. Mesmo assim, ele não os poupou de toda a dor, como nós vemos no versículo 10. A palavra tribulação aqui significa pressão que vem de fora. Jesus começa falando da sua onisciência. E Jesus estava vendo o que se passava com os seus servos e suas condutas para com a obra. O pastor ou o anjo estava passando por grande dificuldade, devido à grande pressão dos romanos, e eles estavam sofrendo por isso, e até mesmo os grandes imperadores começaram a retirar os seus bens materiais para que assim eles viessem a aderir os seus cultos idólatras. No versículo 9, ainda temos a expressão, a tua pobreza, mas tu és rico. Apesar de morarem numa cidade próspera, os cristãos em Esmirna eram pobres. Eles estavam vivendo extrema pobreza material, mas no sentido espiritual eram ricos, como está em Tiago 2:5. A situação dos discípulos em Esmirna era muito melhor do que da igreja em Laodiceia, que se achava rica, apesar de sua pobreza espiritual. Ainda no versículo 9 nós temos a blasfêmia dos falsos judeus. Blasfemar é falar mal. Frequentemente refere-se à blasfêmia contra Deus. Aqui, porém, a blasfêmia é um aspecto do sofrimento dos crentes em Esmirna. Esta difamação veio de pessoas que se chamavam judeus, mas de fato não eram verdadeiros judeus. Os judeus que tiveram uma sinagoga em Esmirna perseguiram os cristãos. Ao invés de serem verdadeiros judeus e descendentes espirituais de Abraão, como lemos em Romanos 2, de 28 a 29, eles eram sinagoga de Satanás, o principal mentiroso e acusador dos fiéis, que também tinha a tríplice função de matar, roubar e destruir, como lemos em João 10:10. No versículo 10 temos a expressão não temas as coisas que tens de sofrer. O conforto oferecido por Jesus não é o livramento do sofrimento. Ele anima os discípulos em Esmirna a não desistirem diante das tribulações que viriam logo. Covardes não têm esperança em Cristo. Pessoas que ensinam que o servo fiel será próspero e livre do sofrimento nesta vida, por certo não acreditam nas palavras que Jesus mandou à igreja em Esmirna, que está de acordo com João 16:33. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem postos à prova
e tereis tribulação de 10 dias. Está no versículo 10. O diabo é visto como a fonte da perseguição. Alguns seriam presos, provavelmente aguardando julgamento e possível morte. O efeito da tribulação seria o de provar a fé desses cristãos. A sua lealdade a Cristo seria testada sob ameaças de morte. Mas a perseguição não continuaria para sempre. 10 dias sugere um tempo curto, mas completo. Seria uma provação completa, mas teria um fim. Podemos ver aqui o diabo personificado nos 10 imperadores romanos que reinaram naquela época. No período de 64 a 305 d.C., o último imperador de Roma, chamado Diocleciano, perseguiu o povo por 10 anos, tentando os fiéis para que eles viessem a se corromper, negar a sua fé e fidelidade para com Deus. Mas ainda no versículo 10 nós temos a expressão ser fiel até a morte. O fim desta perseguição para alguns poderia ser a própria morte. Mesmo assim, deveriam ser fiéis. Nem a nossa própria vida deve ser mais importante do que a nossa fidelidade a Deus. Jesus exortou os servos a permanecerem fiéis, firmes, mesmo abrindo mão da própria vida. E não somente ser fiel até a morte, mas uma promessa: dar-te-ei a coroa da vida. A palavra coroa, no grego Stéphanos, representa marca de nobreza, realeza, poder, dignidade, dado ao vencedor nos jogos atléticos gregos. A coroa da vida vem de Deus, o único que pode dar a vida. Plenitude absoluta de vida abençoada e eterna no reino de Deus. Aqueles que amam a vinda de Jesus receberão a coroa da justiça, como Paulo escreveu na 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. No versículo 11, lemos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como em todas as cartas às igrejas, Jesus chama os destinatários a ouvirem e entenderem a sua mensagem. E ainda diz que o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aquele que permanece fiel diante das perseguições é vencedor com Cristo. Não sofreria o castigo eterno. Os perseguidores poderão até causar a primeira morte, a morte física, mas os fiéis não sofrerão a segunda morte, que é espiritual. Mateus 10, 28. O período da igreja de Esmirna foi o tempo dos mártires. Os cristãos eram perseguidos e mortos, jogados nas arenas de leões, crucificados, queimados em fogueiras. O destino dos apóstolos, todos os apóstolos que andaram com Jesus morreram como mártires, exceto Judas Iscariotes, que traiu Jesus e acabou se enforcando, e João, que morreu de morte natural. Com os demais, por exemplo, Paulo, apóstolo nascido fora de tempo, considerado apóstolo dos gentios por causa da sua grande obra missionária nos países gentílicos, foi decapitado em Roma por ordem de Nero. Matias ficou no lugar de Judas Iscariotes, foi martirizado na Etiópia. Simão, o Zelote, foi crucificado. Tiago, mais jovem, pregou na Palestina e no Egito, sendo ali crucificado. Tiago, mais velho, pregou em Jerusalém e na Judeia, foi decapitado por Herodes. Mateus morreu como mártir na Etiópia. Tomé
pregou na Pérsia e na Índia, sendo martirizado perto de Madras, no Monte de São Tomé. Bartolomeu serviu como missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte. Filipe pregou na Frígia e morreu como mártir em Herápolis. André pregou na Grécia e Ásia Menor e foi crucificado. Simão Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia, esteve em Roma, onde foi crucificado com a cabeça para baixo. Por isso que nós podemos estarmos firmados na palavra de Deus, como Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Hebreus 11, capítulo 11, versículos de 33, 36 e 37, nós encerramos a nossa palavra desta noite com a leitura destes versículos que vão falar sobre a perseverança dos servos de Deus, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Que Deus nos abençoe. Que nesse tempo de pandemia sintamos fortemente a mão de Deus sobre a nossa vida, nos sustentando, mesmo em meio a essas tribulações adversas que nós estamos vivendo. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, temos certeza que Deus nos sustenta. Mesmo passando pelo mar de ventos fortes, Deus nos conduzirá até o outro lado. Mesmo passando por este deserto, Deus está conosco. Que Deus nos abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós e sobre a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, a firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia louvores dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus,
Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouviam louvores dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração.